Bem-vindos a mais um ConturbiCast. Prospecção é técnica e se aprende. Qual que é o seu big plan? Que não acaba nunca. Exatamente isso. Bora! Bem-vindos a mais um ConturbiCast, seu podcast sobre marketing, empreendedorismo, liderança. E hoje eu tô com a diretora de dados e inteligência de mercado da P&G, Carolina Bilton. Seja bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui. Pra gente aterrissar em dados, vamos falar sobre dados hoje. O que é dados para você? Eu acho que esse é o grande X da questão, né? Vamos falar de dados, mas o que é dado para você? Bom, acho que dado para mim, e aí acho que é muito pensando no que eu faço dentro da P&G, dado para mim é o que me ajuda a entender como meu consumidor. Então, para a P&G, assim, o consumidor está sempre no centro, sempre no foco. Então, qualquer coisa que a gente tiver que me ajude a entender melhor o comportamento desse consumidor ou do shopper, né, no momento da compra, para mim é um dado. Um dado que faz parte de quem é aquele consumidor para entender melhor. E como vocês buscam esses dados? Porque hoje, eu falo direto aqui sobre dados, hoje está fácil de você ter acesso a dados. Antigamente era mais difícil. Hoje tem um excesso de dados, né? Você saber o que é importante ou não é o grande desafio. Como vocês mapeiam isso? O que é importante para vocês? A gente tem hoje, na P&G, acesso a muitas informações, assim, muitos dados realmente, como você falou. Muitos são externos, então a gente compra de fornecedores, de suppliers externos, mas a gente também tem os nossos próprios dados internos. E aí a gente tem que achar uma linha aí entre como a gente combina as duas fontes de informação. Então a gente tem, por exemplo, hoje, um data lake que a gente consegue conectar as duas fontes. E com isso a gente consegue ter uma visão muito melhor desse consumidor que eu te falei. Então a gente consegue juntar os pontinhos para tentar criar a visão do todo, né? Que eu acho que é super importante. Aqui a gente está falando de algumas marcas. Para você que não entende o que é P&G, a gente está falando de Pampers, Gillette, Pantene. Cara, é tanta marca gigante que está presente no nosso dia a dia que você vai vendo, tipo, tá em casa ali e você nem lembra até onde comprou às vezes. E são vários lugares e pontos de contatos diferentes para vocês buscarem. Hoje, quais são os principais? São supermercados e farmácias? O que mais vocês têm de trade, assim, onde vocês comercializam? Sim. Hoje a gente está em tudo quanto é mercado alimentar, então supermercado, hipermercado, atacarejo, assim como farmácias, perfumarias, online. Então, qualquer ponto de venda assim, que vem da categoria de higiene e beleza é onde você vai encontrar os produtos da P&G. Agora, para a gente falar de case, eu adoro trazer case, assim, né? Tô falando de dados. Me fala um case, assim, que você fala, putz, teve um dado que a gente puxou de algum lugar aqui que surgiu uma campanha ou um produto novo. A gente lançou recentemente um produto, tem aí um pouco mais de 6 meses, que é o produto de Downy de seiva de alfazema. E seiva de alfazema é um produto curioso porque é um produto que é da P&G, que ninguém sabe que é da P&G. Inclusive, muita gente que trabalha na P&G não sabe que é da P&G. Isso é o mais legal, né? Eu vou pedir pro pessoal deixar a imagem aqui, pra vocês entenderem o que a gente tá falando. O que é a seiva de alfazema? Muita gente fora do Nordeste conhece como lavanda. Então, é aquela folhinha roxinha que todo mundo sabe que é. Mas lá no Nordeste é muito comum, né? Então, lá é usado... As pessoas associam muito a minha avó usava, o cheiro me remete à infância, coisas do tipo. Então, lá tem todo esse apelo emocional da seiva. E também tem muito uso em rituais e coisas da região. Então, no carnaval, por exemplo, eles usam como ritual de purificação a seiva. Então, é um produto que você encontra em qualquer lugar e o cheiro é super característico. Então, recentemente, a gente fez uma collab aí de Downy com seiva e lançou o Downy Seiva de Alfazema, que foi lançado pensando nesse consumidor do Nordeste, mas que hoje já está em diversos pontos de venda aí até fora do Nordeste. Que legal. E você falou uma coisa que normalmente é até raro de acontecer, collab interna. Normalmente vai para uma collab externa. São marcas externas se juntando para uma outra causa. Nesse caso aqui foi uma interna. Como que foi isso lá dentro? Foi tipo, tá na linha de produção, joga aí dentro. Como foi esse caminho para surgir esse produto? Eu não trabalho exatamente em Downy, então eu não sei como foi o processo assim, de juntar as duas marcas. Mas é o que eu falei, hoje, seiva de alfazema como já era uma coisa muito característica, foi muito natural. E eu acho que quando você parte do insight do consumidor, né, do que eu falei que tá no centro, fica muito mais fácil, quando faz sentido, fica muito mais fácil de ser aprovado, de fazerem todos os ajustes que são necessários para garantir que o produto dê certo, né, que a collab funcione. De dashboard de dados, quantos mais ou menos você vê por dia, assim? É por marca? É por região? Como vocês fazem esses clusters de dados? Assim, dashboard, assim, eu acho que a gente como P&G, como a gente conecta muitos dados, a gente gosta de fazer as nossas próprias visualizações, né?
Então, a gente desenvolve os Power BIs com base nos dados que a gente recebe. E aí, muitas vezes, é um Power BI que tem todos os dados que a gente precisa de todas as regiões, de todas as categorias. Ainda mais eu que estou numa vaga corporativa, né, que é uma vaga de inteligência para vendas, que vê todas as marcas, eu preciso ter acesso realmente ao dado de todas as marcas e de todos os canais de venda. Então, a gente tem esse Power BI aí que ajuda a gente a fazer esse tipo de análise, conectando aí todos os dados que a gente tem. Você estava falando ali nos bastidores da tal da Zona T de farmácias. Eu achei super interessante isso, porque o Brasil é campeão do mundo em farmácias. Virou um grande negócio ter farmácia aqui. Eu estava viajando recente, eu falei, eu precisava de um remédio na Itália, e você não acha uma farmácia aberta praticamente. Sim. E aqui em São Paulo você tem uma atrás da outra, assim. E você tem uma facilidade de encontrar coisas que você precisa ali. Como que é essa Zona T e como vocês usam esse canal? A Zona T até foi um insight que a gente teve, que a gente até compartilhou recentemente num evento que a gente teve na P&G, no Shopper Lab, que a gente convidou mais de 90 varejistas para vir até o nosso escritório e conversou um pouco mais sobre como vender mais. E esse foi um dos conceitos que a gente levou no caso da farmácia. E foi um conceito que a gente aprendeu utilizando sensores dentro de loja. Então, a gente colocou sensores para mapear o fluxo que os consumidores faziam dentro da loja. E a gente aprendeu que 80% dos consumidores, eles passam o tempo nessa zona, que basicamente são duas no Brasil, né? Que o Brasil tem uma particularidade que é diferente do resto do mundo, que eu posso comentar em alguns minutinhos. Mas são duas no Brasil, que é a que fica entre a entrada da loja e o balcão de medicamentos, e também a que fica entre o balcão e e o check-out, porque todo mundo tem que passar pelo check-out. Se você vai, por exemplo, para a Europa, você consegue pagar no balcão. Então, a Zona T deles muitas vezes é uma só. Eles não têm essa do check-out, porque a pessoa vai direto para o balcão, compra o que precisa, já resolve lá mesmo e sai da loja. Aqui a gente tem duas. E aí, o que a gente fala muito da Zona T especificamente é que a gente conversa com os varejistas de como posicionar melhor as categorias dentro da loja. E aí, a gente fala, por exemplo, de separar categorias que são destino das categorias que são impulso. Então, uma categoria destino é uma categoria que a pessoa já entrou na loja pensando em comprar. Então, por exemplo, eu que sou mãe, uma categoria destino para mim é a categoria de fralda. Quando acaba a fralda da minha filha, eu tenho que ir para a loja e já sei o que eu quero comprar, vou atrás realmente dessa categoria. Uma categoria de impulso é uma que você leva realmente por impulso, não é algo que você tinha planejado comprar. E aí pode ser, por exemplo, uma escova de dente, uma lâmina, ou até pensando em categorias que a gente não necessariamente joga, poderia ser uma barrinha, alguma coisa nesse sentido. E aí o que a gente fala muito é de como explorar essa Zona T para colocar as categorias de impulso. Porque você desperdiça a zona se você coloca uma categoria de destino. Porque a destino é a que a pessoa vai procurar de qualquer forma. Então, você coloca ali na zona quente, que é aquela passaria de qualquer forma, você desperdiçou uma venda de impulso que você poderia ter tido colocando uma outra categoria lá. Que interessante. Isso é particular de farmácia ou em supermercados também tem essa dinâmica? Supermercados também tem essa dinâmica. Muitas vezes colocam, até a gente conversa muito intenso, não é uma zona T no supermercado, como é na farmácia, mas eles trabalham também, a gente conversa com eles também de colocar categorias, destino, por exemplo, nas paredes, que é muito o que a gente também fala no caso da farmácia. Porque aí você você ajuda o consumidor a realmente... O consumidor que quer aquele produto vai até ele, não atrapalha o fluxo, né, na zona de que mais pessoas estão passando. E você também permite com que ele navegue por uma parte maior da loja também. Fluxo, né? É que nem shopping, né? Não sei se vocês já viram um shopping que uma escada poderia ser do lado da outra, mas faz você atravessar inteiro para passar por frente das lojas. É muito sobre isso, para você comprar algo por impulso. E esse fluxo você consegue através dos dados, para entender se faz sentido ou não mudar o sentido numa escada rolante. Falando de KPIs, quais são os principais, assim, que vocês mapeiam? São 5, 10? Vai por marca? Como vocês definem? Como eu falei, né? A gente está sempre pensando no consumidor. Então, pra gente, KPI é tudo aquilo que ajuda a gente a entender melhor o nosso consumidor. E aí, obviamente, vai depender do canal. Então, a gente tem diferentes KPIs para online, diferentes KPIs para loja física. E no final, pra gente, o sucesso é a gente conseguir fazer crescer as nossas categorias e crescer aí as vendas dos nossos parceiros. Então, melhorar a experiência de compra vai, consequentemente, ajudar a conseguir essas duas coisas. E falando de time, como que é o time de dados que você gerencia hoje? A gente tem um time hoje de inteligência que a gente olha tanto o
meu time tem tanto uma parte que olha muito para o shopper, então para o entendimento do shopper como um todo, o lado mais humano, quanto o lado de dados. E a gente usa muito a combinação dessas duas coisas para conseguir chegar no melhor resultado. São quantas pessoas no seu time? São 11. 11 pessoas. Uhum. Todo mundo analista de dados? Como que é formado, assim? Todo mundo é engenheiro de dados, pessoal do marketing? De onde vem esse pessoal? Olha, tem um pouco de tudo, assim. Acho que na P&G tem até engenheiro de alimentos, tem de diversas origens. Mas acho que o mais importante é a curiosidade, né? Isso é muito importante para quem trabalha com inteligência como um todo, acho. Que você ter a curiosidade de aprender, de entender mais sobre alguma coisa, de ir mais a fundo, é o que faz o diferencial. Tendo isso, acho que o resto a gente consegue aprender. E qual que é a sua base? Vê da onde a sua inteligência de mercado? Eu fiz administração, fiz GV aqui em São Paulo. Fiz um intercâmbio para Nova York, que eu fiquei 6 meses em Colômbia, mas depois voltei para cá e entrei direto na P&G. Então, e ficou desde então? Desde então, minha universidade P&G. Você falou também você falou da Universidade P&G, né? Tanto a P&G como tem a Unilever também. Vou falar um pouco de concorrente, mas são empresas que no caso aqui, elas ensinam muito as pessoas, né? Que uma pessoa que sai da faculdade de administração e de marketing, né? De publicidade, almeja trabalhar nessas grandes, né? A P&G tem a própria Universidade P&G, né? Que você estava contando para mim. Como funciona essa universidade? A P&G, ela tem uma cultura muito forte de promover de dentro, né? Então, a gente estava até comentando que muitas vezes você vai conversar com um time da liderança, muitas vezes não, assim, 99% dos líderes da P&G que você conversar, você vai ver que a pessoa começou como estagiário. Então, é muito fácil de você criar um relacionamento profissional com essa pessoa, porque ela já esteve no seu lugar em algum momento da carreira. Então, mesmo como estagiária, eu sempre me senti muito próxima, assim, das pessoas que ficavam em níveis acima de mim, de ter essa proximidade de falar, putz, uma vez essa pessoa já esteve no meu sapato e sabe o que eu passei e tudo mais. E eu acho que as pessoas ficam justamente por conta da cultura, né? Então, a cultura da P&G é muito forte. A gente tem uma cultura do do the right thing, que é fazer a coisa certa, que eu acho que é o que tá, assim, que junta e une todo mundo. E parte disso também é desenvolvimento das pessoas. Então, a P&G tem um foco muito grande em desenvolver as pessoas. A gente tem diversos treinamentos internos que acontecem o tempo inteiro, focados em realmente desenvolver as pessoas, em desenvolver skills de liderança, de como ser um manager de outras pessoas. Então, eu vejo que tem um foco muito grande por parte de todo o time de liderança em desenvolver todo mundo que está lá dentro. Falando de dados aqui, assim, você começou a falar, assim, que dado que vocês puxaram que mudou completamente a sua percepção pessoal, assim, de algum achismo que você tinha? Que isso é normal da gente ter um achismo. Não, eu acho que tal geração, isso é muito comum hoje, né? A geração Z não consome material impresso. Sim. Né? Tem esse preconceito. Sim. Já. Que tipo de dado que vocês puxaram? Falou, cara, que demais isso. A gente achava que era totalmente diferente. Tem um dado que a gente usou até nesse mesmo evento que eu comentei com vocês, que a gente trouxe os varejistas para dentro do escritório, que a gente aprendeu que se a gente ajuda o nosso shopper a encontrar o que ele busca na loja em até 10 segundos, a gente dobra o tamanho da cesta desse shopper. E é um insight interessante, porque você pode pensar, eu vou tentar fazer ele demorar para achar o que ele tá procurando, para ver se ele fica... Só vai ficar irritado, né? Só vai ficar irritado, exato. E aí esse insight é bem legal, porque daí quando a gente foi entender um pouco mais a fundo, né? Tá, mas o que ele busca? A gente aprendeu o quê? Que existem 3 motivações de compra diferentes dentro da loja. E a gente chama dos 3 P's, que não tem nada a ver com os 4 P's que todo mundo conhece. Mas os 3 P's são o preciso, o procuro e o passeio. O preciso é quando o consumidor ele já sabe exatamente o que ele quer. Então, ele sabe o produto, a marca, a variante. Então, dando um exemplo, eu falei que eu sou mãe e eu consumo fraldas. Então, eu sei exatamente qual é a versão, qual é o tamanho que eu preciso. Então, eu entro numa loja, eu quero a Pampers Premium Care XG. É isso. Então, já sei exatamente, esse é o preciso. O procuro, eu tenho um problema, eu quero resolver o meu problema, mas eu não sei exatamente ainda qual produto que eu vou comprar para resolver o meu problema. Então, por exemplo, eu tô com dor de garganta, mas eu não sei ainda o que eu quero. Aí eu posso ir na loja, eu posso comprar uma pastilha, Vick, posso comprar um xarope, alguma coisa para me ajudar. E o último, que é o passeio, eu posso ter um problema, mas não necessariamente nem saber a categoria necessariamente que eu quero comprar. Então, às vezes é como se, eu quero ser mais saudável.
E aí, nisso, eu posso comprar uma barrinha, eu posso comprar um suplemento, eu posso comprar diversas categorias que poderiam me ajudar a ser mais saudável e não necessariamente só uma. E tem consumidor tipo eu que passa na farmácia só pra ver o que tem de novidades. Que remédio novo tem aí pra um problema que eu não sei que tenho ainda? Exato. O shopper, ele passa por diversas mentalidades na mesma compra. E eu até tenho um caso muito específico, assim, um exemplo muito específico que eu acho que mostra exatamente o que são esses 3 Ps e como ele funciona na prática, por exemplo, dos 10 segundos, pro insight dos 10 segundos. Que eu fui viajar recentemente e o meu marido, ele não é muito bom de fazer mala. Então, ele sempre esquece alguma coisa, e aí, no meio da viagem, ou tem que sair pra comprar. Isso é um problema de gênero. A gente tem que sair pra comprar e tal. E aí, nessa última viagem que a gente foi, ele esqueceu, ou ele levou camiseta insuficiente. Aí, no meio da viagem, putz, vou ter que sair pra comprar camiseta. Ele fez a conta de quantas camisetas ele precisava comprar pra durar até o final da viagem. Aí, ele falou, bom, vou ter que comprar 5 camisetas. Vamos sair pra procurar. A gente foi pra uma loja famosa de departamento grande. Entramos na loja e aí ele falou, tá, eu quero uma branca, uma cinza, uma azul, uma preta e uma, sei lá, verde. Aí a gente entrou na loja, ele achou uma camiseta, demorou assim uns 5 minutos, mas achou uma camiseta. Aí a gente olhou em volta e falou, tá, e agora? Cadê as outras? A loja estava separada por tipo de look, assim, uma coisa assim. E aí a gente olhava pro lado e nada de achar a camiseta das duas cores. Aí, chegou uma hora que ele pegou a única camiseta que ele tinha achado, jogou em cima da mesa e falou, vambora, cansei. Se estressou e falou, vambora. Aí, no caminho de volta pro hotel, a gente passou na frente de uma outra loja de departamento. E ele falou, vamos entrar aqui, já que a gente tá aqui, vamos entrar, né? Vai que... Já que. Exato. Já que eu tô aqui, vamos. Vai que. A gente entrou nessa outra loja de departamento. E essa loja, ela tava super bem sinalizada e separada por departamentos. Então, tinha, assim, camiseta, calça, shorts, casaco, super bem separadinho. A gente foi direto na seção de camiseta, ele achou, assim, em questão de segundos mesmo, as 5 camisetas que ele estava procurando. E aí, no caminho do check-out, a gente passou pela seção de casaco. Aí ele olhou o casaco e falou, nossa... Combina com a camiseta. Olha que casaco bonito, acho que eu vou levar esse também. Ó o impulso. Exato. E aí, esse exemplo, pra mim, assim, real, que aconteceu recentemente, me mostrou muito esse case dos 3 Ps e dos 10 segundos, assim, acontecendo na vida real, né? Porque você vê que na primeira loja, a gente ficou talvez mais tempo até do que na segunda, só que ele saiu sem comprar nada, porque tava tão difícil de encontrar. Isso acontece tanto. Exato. E no e-commerce, você acha que dá pra fazer isso também no e-commerce, na hora de montar a prateleira digital ali? Com certeza. O e-commerce, assim, muitos conceitos que a gente fala para a loja física se aplicam também para a loja online. A P&G, né, estuda psicologia do consumidor desde 1942, assim, é muito tempo. Estuda e dá aula, né? Exato. Há muitos, muitos anos, e a gente investe, assim, mais de 2 bilhões de dólares todos os anos, globalmente, obviamente, em entender esse consumidor. E parte desse estudo é justamente a psicologia. E tudo que a gente aprende de conceito, né, que é real para o humano, ele vale independente do tipo de loja, né, do canal. Então, seja para loja física, seja para loja online. E o online tem um mito muito grande que as pessoas falam que é a loja infinita, né, a gôndola infinita. E, na verdade, não é. Não é, porque 95% das compras acontecem nas 10 primeiras resultados de busca. Então, a pessoa não costuma passar para baixo ou olhar a próxima página. Ela escolhe dentro do que está aparecendo ali logo de cara. Então, a gente fala que essa gôndola, na verdade, ela não é infinita. Ela é a menor gôndola de todas. Porque pensa que você tem que colocar ali, em 10 resultados, tem que aparecer o que o consumidor, de fato, está procurando. Então, é mais difícil ainda. Mas, às vezes, o cara entra pelo impulso. Vou entrar aqui nesse marketplace aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa em promoção. Ou tem Black Friday e tudo mais. E falando de Black Friday, o que vocês preparam de dados para se preparar para uma Black Friday? Que é o grande momento do varejo brasileiro. Não era, né? Nos últimos 10 anos virou um grande fenômeno. É uma data super importante aqui pra gente, que deixou de ser um dia, virou um mês da Black Friday, né? E como vocês puxam esses dados para preparar estoque, que eu imagino que vocês precisam preparar? Tipo, esse ano vai fazer mais calor, vai fazer mais frio. A partir desses dados eu consigo preparar melhor meu estoque, manda para a fábrica, que eu imagino que a inteligência de mercado não é só ali na gôndola, é também na fábrica, ajudando no planejamento. Sim, a gente usa muito entendimento da jornada do consumidor, né? Então a gente tem que entender qual que é essa jornada que o consumidor faz, independente do momento, e até
olhando o histórico, né? Como foi o comportamento ou a jornada dele na Black Friday nos anos passados. Então, pegando os dados históricos e olhando para eles e pensando quais são as coisas diferentes que a gente vai fazer esse ano, como que a gente enxerga que isso vai mudar a jornada do consumidor, como isso vai influenciar na escolha dele e por aí vai. Acho que aí a gente vai ajustando de acordo com as escolhas de cada ano. E isso é muito da IA preditiva, né? Que você prevê os dados que estão ali e quem trabalha com dado já trabalha com IA preditiva há muito tempo. E hoje a gente fala muito da generativa. A gente fala de IA geral, né? Mas é muito da generativa. Como vocês estão usando a IA generativa para puxar esses insights, trazer coisas novas para a sua área? A gente usa bastante inteligência artificial na P&G de diversas maneiras, assim. Eu acho que um exemplo que eu falei é que a gente usa inteligência artificial é a própria análise de fluxo de loja que a gente estava falando. A gente usou recentemente com câmeras de segurança. Então, a gente fez uma parceria com uma empresa que ajudava a gente a fazer, usando inteligência artificial, o mapeamento do fluxo de cada tipo de loja. Então, a gente mapeou aí de diversos canais o fluxo que os consumidores faziam. A gente usa IA também no dia a dia como realmente um parceiro, um assistente. Então, a gente tem o nosso próprio chat que ajuda a gente realmente em tarefas mais do dia a dia, como assistente, que libera tempo para a gente fazer outras coisas. E a gente tem, por exemplo, IAs que ajudam a gente a, por exemplo, analisar como vai performar um material de loja, como que a gente vai analisar um copy de TV, por exemplo, ou alguma coisa, um conceito que a gente queira testar. A gente tem IAs que ajudam a gente a fazer isso também. Quando a gente fala de hype, então agora a última do momento foi o morango do amor, né? Essa grande hype. E tem alguns produtos que surgem, o Labubu, algumas coisas do tipo que surgem aí que vem uma hype. Como vocês analisam quando tem um pico numa hype de algum produto desse e como vocês acendem esse alerta e tratam esse tipo de hype? A frequência que a gente recebe dados é muito alta, né? Então, a gente consegue a todo tempo ter acesso a informações que ajudam a gente a entender momentos de hype. Só que eu acho que o principal é a gente entender quando é um voo de galinha, né? E quando, de fato, é alguma coisa que você precisa, de fato, olhar. Então, eu acho que vai não só de ver esse pico, mas também de entender o que gerou esse pico, né? Então, o que foi que o consumidor se interessou, que aquele produto ofereceu, que vale a pena a gente investigar mais a fundo. Se for algo que a gente acredita que, de fato, vai ser sustentável, é algo que a gente, de fato, tem que ir mais a fundo e entender. E aí, entender o porquê que aquele consumidor se interessou ou não pelo produto, o que gerou esse engajamento, como que a marca conseguiu fazer a comunicação daquilo. Então, vai muito de fazer também esse tipo de comparação. Você falou da curiosidade, né? Eu acho que não tem como você ser um diretor hoje sem ter curiosidade e ir atrás de conhecimento a todo momento. Fazendo um blueprint seu, assim, onde você busca conhecimento? Eu gosto muito de conversar com pessoas. Acho que pra mim é mais através de conversas. Eu, infelizmente, eu queria muito ser uma pessoa que gosta de ler, muito, é meu sonho, eu acho lindo quem fala, eu amo ler, leio 50 livros por dia, eu não sou essa pessoa, infelizmente. Eu leio, obviamente, se alguém fala, nossa, esse livro é muito bom, vai mudar a sua vida. Eu gosto, por exemplo, eu li recentemente a biografia do Bob Iger, da Disney. Da Disney. E eu amei, achei incrível, super interessante entender a história dele, como ele reage a crises e tudo mais. A Disney, eu acho que é uma empresa super interessante para entender também em diversas frentes, mas eu não gosto tanto de ler, eu prefiro interação com pessoas e dia a dia mesmo. É o grande momento para você aprender, eu sou muito disso, né? Eu uso podcast para isso e as pessoas que estão ouvindo aqui, elas podem aproveitar esse momento que a gente está tendo aqui, né? Que poderia ser só nos bastidores, trocando ideia, figurinha, a gente está colocando isso para vocês ouvirem aqui e aprenderem junto, que eu falo com o meu projeto de MBA. De formação, assim, você falou que foi para fora, né? Foi para a Colômbia. O que você pegou lá? Foi de administração? Foi de dados? O que você trouxe de lá pra cá? Que você falou, putz, na P&G eu aprendi mais do que lá. Pior é que é verdade. Né? Eu sempre falo, cara, não é só lá fora que você aprende, né? Tem empresas aqui que ensinam muito. Não, eu ainda estava na faculdade quando eu fui, então eu fui fazer algumas matérias mais de economia, até eu fiz uma matéria interessante que era sobre economia de Nova York. Uma outra, enfim, eu fiz diversas matérias, mas assim, eu escolhi matérias específicas que eu sabia que eu não ia fazer no Brasil. Que eu acho que volta muito pro ponto de curiosidade, né? Que eu fui escolher uma coisa que eu não teria acesso aqui para aprender lá e trazer de volta. Mas assim, o que eu coloco de fato em prática hoje, com certeza é muito mais do que eu aprendi na P&G ao longo dos meus 10 anos do que o que eu aprendi na faculdade, diria assim.
E como que é você como líder, Carol? Me conta do seu dia a dia, assim, liderando a sua equipe, como você faz, seu workflow ali com o pessoal. Bom, eu gosto muito, como eu falei, acho que como eu gosto de conversar com as pessoas, eu faço questão também de todas as semanas ter conversas intencionais com o meu time, assim, de quem reporta pra mim. Então, pro time que reporta diretamente pra mim, eu tenho conversas semanais, então toda semana a gente senta e conversa aí, no mínimo meia hora, pra entender como a pessoa tá, o que eu posso fazer pra ajudar, alinhar prioridades, ajudar a falar não, que eu acho que no mundo também de tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, é importante a gente saber o que é de fato uma prioridade, como mudar isso, enfim. E mesmo com quem não reporta pra mim, mas tá no meu time, eu também faço essa reunião que a gente chama na P&G de one-to-one, pelo menos aí uma vez no mês. Então, pra ajudar também a mesmo quem não tá diretamente reportando pra mim, que tenha essa proximidade ou essa janela também pra trazer qualquer ponto que eu, como líder do time, possa ajudar também a resolver. Na área de dados, qual que você acha que é o grande desafio do momento? A gente falou bastante disso, mas eu acho que é como usar todos os dados que a gente tem, né? Porque eu acho que é o que você falou no começo. Antigamente a gente tinha talvez um problema de falta de dados. Hoje é como a gente usa tudo, e eu acho que a gente tá aprendendo muito ainda sobre inteligência artificial e como usar, né? Porque no final acho que tem tantas frentes que a gente pode atacar com inteligência artificial que às vezes até fica difícil você saber qual frente priorizar, o que você vai usar antes, e criar essa cultura de realmente fazer as pessoas usarem inteligência artificial, né? Porque eu acho que aos poucos vai começar a subir uma geração que talvez já vai ter isso mais no DNA e vai ser mais natural. Hoje a gente ainda tem que empurrar as pessoas um pouco a criar essa cultura de usar a inteligência artificial. Eu até puxo muito isso aqui no podcast, que a gente não pode delegar 100% para a inteligência artificial. Que o que vai diferenciar a gente é a cognição. Sim. E ter a curiosidade. Inteligência emocional. Inteligência emocional e saber avaliar se aquele dado que ele está trazendo, está criando, aquele texto está criando, pode ser verdade ou não, e não acreditar friamente naquilo. Tem várias alucinações acontecendo. Teve alguma dessas alucinações, vocês falam, cara, isso daqui, acho que vai precisar refazer esse projeto. Não, total. Bom, de alucinações, acho que de refazer um projeto da P&G por inteligência artificial, acho que eu não consigo pensar em nenhum. Mas assim, eu tenho um exemplo recente que a minha tia até estava comentando comigo, ela falou assim, não, porque amaciante concentrado tem que diluir. Aí eu olhei pra ela e falei, não tem que diluir Downy. Aí ela falou, tem sim, olha aqui. Aí ela tinha perguntado pro chat, e o chat tinha falado que tinha que diluir. Daí eu falei, gente, não, como é que vamos ensinar esse chat? Aí fala, não, chat, você está errado. Não tem que diluir amaciante concentrado Downy. Então, acho que é um pouco disso, né? Você tem que... É um exemplo bobo, mas é meio isso que acontece. Quando você usa a inteligência artificial e você confia completamente nisso, você pega uma pessoa que não tem conhecimento, ela leva aquilo como verdade. E eu vejo isso até como uma ferramenta da concorrência. Que você pode, através de SEO e tudo mais, criar um blog com algumas notícias que ele consiga puxar dali e usar como verdade. E te ataca como verdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado como a gente usa os dados, como a gente verifica a inteligência artificial, como a gente conversa com aquilo, né? Que a gente acredita friamente, né? Às vezes a pessoa pega o chat e fala, não, eu vou aqui e tal. Cara, não tem nada a ver com o que tá acontecendo na verdade, porque alucina de verdade. Ou, às vezes, ele tá enviesado, né? Que eu acho que tem muito viés ainda. E falando de vieses, dados, às vezes, trazem alguns vieses. O que vocês fazem de política para tirar esses vieses quando vocês veem os dados e falam, gente, aqui, ó, tem esse ponto que eu tenho que limpar para não ter esse dado enviesado? Eu acho que a gente tem algumas formas de fazer isso. Eu acho que a primeira forma que eu vejo, assim, que a gente faz é o próprio time de inteligência de mercado, ele não representa nenhuma categoria, por exemplo. Então, você não tem o viés de tentar ver alguma coisa de alguma forma porque você já tem o detalhe daquela categoria ou alguma coisa no fim desse tipo. Então, o próprio time de olhar só para dados, olhar só para crescimento de categoria, para a categoria como um todo, isso ajuda a ter menos viés focado nas nossas marcas, né? A ter uma visão melhor do todo. Então, acho que o primeiro é um pouco a formação do time, de como é feito. E o segundo, acho que é realmente você ter todos os dados, né? Juntar tudo que você tem disponível e olhar todos os pontos. E entender quando são outliers, por exemplo. Então, você consegue também, de alguma maneira, com alguns algoritmos ou alguma coisa do tipo, identificar também quando tem alguns pontos de dados que não fazem sentido, que são outliers, eventualmente, na sua base de dados. E aí faz parte também você saber filtrar esses que realmente
não tem uma explicação tão clara do porquê aconteceram. Das categorias que vocês têm, né? Downer, você falou que é um grande case. E aí tem vários sinônimos de categoria que a P&G é dona, tipo Gillette. Né? Ninguém fala, vou usar um barbeador. É um Gillette, né? Quando vocês pegam esses dados de marca, né, e vendas, como vocês cruzam a performance, né, de campanhas com vendas, estoque? Como vocês fazem esses cruzamentos entre as áreas? Marketing, vendas, insumos? Como vocês ligam todas essas áreas ou você está só em inteligência de mercado? A gente liga todas as áreas, então acho que a gente trabalha muito, a P&G trabalha com muita colaboração, né? Dentro as pessoas, eu até brinco muitas vezes que quando a gente conversa com pessoas de outras empresas, muitas vezes eles falam sobre um ambiente talvez até um pouco competitivo entre as áreas ou entre as pessoas. E eu não sinto isso em nenhum momento, assim, na P&G. Eu sinto que as pessoas são sempre muito colaborativas e sempre muito interessadas também em saber o que as outras áreas estão fazendo. E aí, a gente tem sempre esse momento, assim, eu, por exemplo, tenho pelo menos uma vez no mês uma reunião que eu sento com pessoas de logística, com pessoas de outras áreas para justamente entender e ter essa visão do todo. E uma das coisas que eu faço muito intencionalmente também é levar essa visão do todo do que está acontecendo na empresa pro meu time. Porque é uma coisa que, às vezes, as pessoas que estão recém-promovidas ou que acabaram de entrar na companhia acabam não tendo tanto acesso ao que está sendo discutido no time de liderança. E eu faço muita questão de levar isso para baixo também, para eles entenderem até o impacto daquilo que eles estão fazendo no dia a dia, né? Que eu acho que é muito importante. Tão importante, cara. Isso é um ponto muito crucial que você trouxe da liderança. De deixar todo mundo na mesma página, né? Às vezes o cara tá na liderança, acontece muito isso, tá enfurnado de várias coisas e não passa para o time todo. E o cara começa a fazer por fazer, sem saber o que aquilo tá impactando no todo da empresa, da companhia. Fala, cara, aquele pedacinho daquele report seu aqui tá impactando toda essa jornada do consumidor pra gente vender mais e entregar o produto com mais qualidade. Né? Então, é importantíssimo isso que você trouxe de liderança. Sim. Falando de liderança, assim, que te inspira, né? Quem você tem de mente, assim, você fala, cara, esse grande líder ou essa grande líder que passou por você, trabalhou com você, ou que você se espelha? Eu acho que eu tenho... Bom, acho que o primeiro eu falei do livro, né, dele, que eu li do Bob Iger. Mas eu acho que eu tenho diversos mentores, assim, que eu fui acumulando ao longo da minha carreira. E a maioria deles foram meus chefes. Então, o que eu gosto, assim, é que como você tem pessoas muito diferentes, mesmo com essa cultura central do do the right thing e todo mundo tendo isso como centro, as pessoas são muito diferentes de personalidade, de estilo, de liderança e tudo mais. E eu acho que o legal de você ter passado por diversos chefes é que você vai pegando coisas de um que você gosta mais, coisas de outro que você gosta mais. E aí eu fui escolhendo mentores diferentes ao longo da minha carreira para pontos diferentes. Então, eu tenho um ex-chefe que é meu mentor mais para falar de pessoas. Então, que eu admirava muito a forma com que ele lidava com o time, como ele era um gestor, que eu admirava, então eu uso ele muito para isso. Outro que é mais na parte estratégica, então para me ajudar a ver o todo, o que eu vou fazer, qual o próximo passo que eu vou fazer. Então, eu escolhi pessoas de dentro da P&G mesmo para ir me guiando. Na sua carreira, assim, qual que foi o grande case que você passou e que você falou, cara, esse foi o projeto que eu mais me orgulho? Acho que tem alguns, assim, que eu me orgulho. Um deles, acho que foi esse evento que teve recentemente do Shopper Lab, que realmente a gente trouxe todo mundo, falou para todos os canais, foram 99 varejistas que passaram pela P&G, então foi bastante gente. Um dia de evento? Não. Foram uma semana. Uma semana. E a gente levou conteúdo específico para cada canal. Então foi um trabalho muito intenso aí de montar realmente recomendações baseadas em psicologia de consumidor, o que a gente ia levar, foi o que a gente trouxe a Zona T. E a gente trouxe o insight dos 10 segundos, então esse foi um que com certeza eu me orgulho bastante. E aí teve um também quando eu tava trabalhando com fraldas, porque eu trabalhei um tempo com Pampers, que a gente tinha um canal que a gente tinha bastante oportunidade. E aí a gente fez todo um trabalho, eu fiz todo um mapeamento de entender o porquê dessa oportunidade, né? Então, a gente fez um trabalho misturando metodologias quali com quant, entendendo, conversando com o dono de loja, pegando todas as bases de dados que a gente tinha das lojas e tudo mais, e fazendo esse mapeamento. E com isso a gente chegou numa planejação que conseguiu virar a tendência do canal. Então, acho que tem alguns cases desses, assim, que eu me orgulho bastante. E falando de redes sociais, vocês puxam esses dados também ou fica só com o time de marketing? Não, a gente puxa. Uma das metodologias até que a gente usa bastante é o que a gente chama de social listening, né?
E aí, isso é bem legal até de falar, porque muitas vezes quando a gente roda pesquisas, o consumidor não sabe exatamente responder o que você está perguntando, né? A gente pergunta e tal, mas ele... É raro, mas acontece muito, Exato. né? Ele vai racionalizar talvez uma coisa que ele não tinha pensado muito sobre antes. Então, o que a gente usa do social listening que é legal é que tudo aquilo que está lá disponível nas redes sociais, as pessoas falaram por livre e espontânea vontade, não porque alguém foi lá perguntar. E aí, isso é uma das formas que a gente consegue, por exemplo, entender qual é a percepção que o consumidor tem daquela loja ou daquela bandeira. E a gente pega, por exemplo, comentários que as pessoas fizeram nas redes sociais sobre farmácia. Você vê muita gente falando, nossa, tô me arrumando para ir na farmácia. É um passeio para mim, é o meu shopping. Então, você vê vários comentários desse tipo. Que legal. Quando você vai falar de um atacarejo, por exemplo, é muito mais de... Tô colocando meu chinelo e indo passar 3 horas na fila. É alguma coisa mais nessa linha. Porque aí você começa a entender quais são as diferenças dos canais, né? Porque as pessoas, elas vão na farmácia muito mais pela experiência, muitas vezes, para comprar produtos de higiene e beleza. E no atacarejo é muito mais pelo valor. Então, a pessoa, ela não espera... Volume, né? Comprar por volume. Ela não espera encontrar uma super experiência de compra. E olha que já melhorou muito a experiência de compra de hoje, do atacarejo, do que era antigamente. Mas mesmo assim, não chega aos pés de uma experiência de compra de uma farmácia. E aí, a gente vê isso refletido exatamente nas redes sociais, que é bem legal. O que mais de rede social, assim? TikTok, por exemplo, tem muitas coisas diferentes acontecendo e até mais difícil de puxar alguns dados de lá. Mas tem algum case de alguma coisa que aconteceu, de alguma marca, que vocês falam, putz, aqui tem um sabor diferente, ou aqui tem uma cor diferente, que a gente pode usar de insight para um produto novo? Eu acho que o TikTok hoje é uma ferramenta de busca, né? Para a geração mais nova. Isso é bem interessante, porque antigamente era o Google, era só o Google. E agora a gente vê muita gente, até nas entrevistas, quando a gente pergunta, como você descobriu esse produto? Eles falam, eu pesquisei no TikTok como usar. Então, a gente vê muito, muito isso. E aí, por exemplo, na categoria de cabelos, as pessoas usam muito redes sociais, o TikTok especificamente, para pesquisar sobre. E isso é bem interessante de entender mais um pouco como eles fazem. Mas de um produto específico, acho que de TikTok... Ainda não. Ainda não. Vai surgir. Quem sabe? Ainda vai surgir. Falando de creators, né? Que a gente fala das redes sociais, tem os criadores. Vocês puxam especificamente dados de algum creator ou são sempre dados isolados gerais? Eu não trabalho especificamente com mídia, então eu não sei exatamente o detalhe que eles entram para escolher os creators. Mas eu sei que eles escolhem creators específicos para determinados objetivos que eles querem para cada marca. Então, agora, específico. Vou jogar uma bola curva. Qual que é o seu dado favorito? Nossa, meu dado favorito? Essa é difícil, né? Essa é difícil. Por isso é uma bola curva. Acho que o meu dado favorito tem a ver com esses realmente de entender o que o consumidor está fazendo dentro da loja. Talvez esse do fluxo, ou algum realmente... Isso que é mais comportamento, comportamento. Né? Isso é muito legal, né? Comportamento humano é muito legal. A gente vem debatendo muito isso, né? As pessoas de marketing e empreendedores, de entender, quanto mais você entende o consumidor, o comportamento humano, mais fácil é de você fazer um produto ou entregar um serviço melhor para ele. Total. Pra gente chegar na nossa reta final aqui, para quem tá entrando nessa área de dados, Carol, que mensagem você deixaria para essa pessoa? Minha primeira dica, acho que eu falei um pouco também, que é seja curioso. Acho que esse é o primeiro, assim. O dado em si, ele não vai te dizer nada se você não for atrás de entender o porquê daquele dado. Então, a curiosidade de você pegar aquilo, conectar os pontos e conseguir chegar numa visão do todo, acho que esse é o principal. Que demais, Carol. Obrigado pela sua presença aqui. Foi bom demais. O bate-papo nem parece que durou 2 horas. Brincadeira, foi bom demais. Obrigado pelo seu tempo, abrir sua agenda aqui e compartilhar tanto conhecimento com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. É isso aí. Você que gostou desse episódio, deixe seu like, seu comentário e até a próxima.